Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma série de musculação com postura e dor. O meu nome é professor Saala e o tema de hoje é o ilho-pessoas. Esses músculos têm influência diretamente nas alterações das curvaturas lombares e cintura pélvica. Para isso, peço que siga nosso canal no YouTube e ative o sininho. Fico por aqui e vocês convidam. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais uma videoaula. O tema de hoje é músculo ilho-pessoas, o músculo ilíaco e o pessoas. Quero mostrar para vocês aqui a forte influência desses músculos. Quando hipersolicitados, eles têm o poder de alterar a curvatura lombar e alterar o posicionamento da pelve. Então preste muita atenção nessa videoaula. Ela é muito importante, muito interessante, pois a maioria das pessoas tem e adotam essa posição por trabalharem muito tempo em pé, ou trabalharem muito tempo sentados, ou recrutarem demais somente anteriores de coxa, fazendo assim alterações das curvaturas e podendo acarretar aí em certas compressões discais. Então, automaticamente, a gente tem essas inserções e origens nesses corpos musculares, formando o músculo ilho-pessoas. Então, nós temos o músculo ilíaco e o pessoas maior. Então, prosseguindo com o vídeo, a gente vê que o músculo ilíaco aqui, ele tem origem aqui na base anterior do quadril. E, como vocês vão ver, eles vão ter inserção lá no fêmur. Certo? Então, vão descer, inserção lá no fêmur. Então, o músculo ilíaco, ele tem essa origem aqui no quadril e a inserção lá no fêmur. Agora, de outra vista, vista lateral, vendo agora nós temos aqui a coluna lombar. E agora nós temos o músculo pessoas maior, que ele vai ter a origem na lombar e vai ter também a inserção lá no fêmur. E automaticamente esses músculos formados são ilho-pessoas. Vocês podem ver, ó, os feixes musculares descendo e tem origem na mesma posição ali, automaticamente logo um pouquinho abaixo do músculo ilíaco. Então esses dois músculos formam o ilho-pessoas. O quão importante esses músculos são. Então, como vocês podem ver, automaticamente em sua vista posterior, como é formado, e na vista lateral e anterior. Vocês podem ver, essas musculaturas, elas fazem um equilíbrio pélvico, certo? Então, elucidando aqui somente de um lado, mas se a gente tivesse aqui as duas musculaturas aqui corretas aqui, elucidadas do outro lado, se eu tenho mais força em um lado, ou seja, se eu tenho assimetria de força em membros, esse meu quadril roda para o lado, tá? Uma vez que, mostrado aqui, que eles têm um poder de sustentação do quadril, do nível do quadril, e tem poder de sustentação da coluna lombar. Então, automaticamente, aí da vista frontal e as funções do músculo ilho-pessoas. Certo? Então, eles têm um poder aí de flexão do quadril. Então, quando a gente faz flexão do quadril, a gente solicita essa musculatura. Então, ou seja, quando a gente anda, quando a gente agacha, quando a gente senta, automaticamente nós vamos recrutar essa musculatura aí. Então, essa musculatura, na maioria das vezes, é hipersolicitada, e com isso nós temos o encurtamento muscular dessas cadeias musculares anteriores e que vão causar alguns desvios posturais. Como vocês podem ver no vídeo, agora de outra vista, fazendo um momento de flexão de quadril, a gente recruta essas musculaturas. Agora no exercício abdominal, como vocês podem ver, a gente tem o recrutamento dessas musculaturas e automaticamente a gente começa a pensar assim, poxa, se eu treinei perna na quinta-feira e recrutei essas musculaturas, na sexta-feira eu vou treinar outro grupamento muscular. A maioria dos professores ou das academias passam esse abdominal como infra
para um dia depois do treinamento de perna, já que uma vez que essa musculatura foi requisitada no treinamento de perna, automaticamente ela vai ser hipersolicitada no dia seguinte. E automaticamente essa hipersolicitação, sem um devido alongamento dessas cadeias musculares, elas podem causar alterações na coluna vertebral. Como eu disse para vocês, a gente vai ver, isso aqui é uma coluna, né, mais saudável ainda, sem encurtamento muscular. Como vocês podem ver, prestem atenção como vai rodar a pelve. Rodou agora, rodou a lombar automaticamente por excesso de solicitação. A gente teve encurtamento muscular simétrico dos dois lados, causando aqui uma lordose lombar, ou seja, uma hiperlordose lombar, certo? E automaticamente feito com exercícios de abdominal infra. E agora nós temos a rotação da pelve para anterior, chama tilt anterior, chamado de anteversão pélvica. Então, quando essas musculaturas são hipersolicitadas e elas estão sendo bem usadas, digamos assim, e nós não alongamos essa musculatura e nem fazemos exercício de proporção para o lado oposto, nós vamos ter essa curvatura alterada. Então, se a gente alterar a curvatura da pelve, nós também alteramos a curvatura da lombar. Então, aqui nós temos a situação de anteversão pélvica e nós temos uma situação de hiperlordose lombar, que automaticamente na hiperlordose lombar, como eu disse nos vídeos anteriores, nós temos aqui uma compressão das vértebras nos discos intervertebrais, que com o tempo pode ocasionar dores associadas ou até mesmo protusões discais e hérnias de disco. Prosseguindo com o vídeo, a gente vê aí de novo o abdominal remador. Esse abdominal também recruta muito essa musculatura aí do ilho-psoas. E automaticamente agora uma pessoa que tem alterações fisiológicas aí na pelve e na coluna lombar. Olha só o quão interessante para que possamos fazer a escolha dos exercícios para pessoas de uma maneira individualizada. É importante de um profissional de educação física, é importante de realizar uma avaliação, a fim de que detectemos esses problemas nesses alunos, a fim de que possamos não agravar mais a situação. Imagina só uma pessoa que tem a curvatura lombar ela já afetada, a curvatura do quadril já afetada, com essas mudanças em anteversão, pela lordose lombar. E esses exercícios em demasia. Esses exercícios eles podem aumentar mais ainda a curvatura lombar e podem aumentar mais ainda a anteversão pélvica, que é ainda mais perigoso um pouco. Então, dando continuidade ao vídeo, como vocês podem ver. Agora o abdominal remador, a sua influência, a gente pega ali puramente o músculo ilho-psoas. E eu repito, ela agora alterou fisiologicamente a postura. Agora a pessoa entrou em anteversão pélvica e entrou em hiperlordose lombar. Automaticamente, quando a pessoa tem anteversão pélvica, vocês podem reparar que os joelhos dessas pessoas são esticados para trás. Automaticamente nós temos o desvio postural adotado como joelho recurvato. E automaticamente quando a gente tem esse joelho recurvato, o centro de pressão dos nossos pés mudam. O nosso centro de pressão vão estar nos calcanhares. E quando esse centro de pressão está nos calcanhares, a gente recruta mais quadríceps do que posterior de coxa. Então, automaticamente, a maioria das pessoas já tem esse padrão de alteração fisiológica devido à vida cotidiana. Ficar muito tempo sentado, pois exige muito encurtamento dessa musculatura. Andar muito exige muito dessa musculatura. E subir escadas, agachar, e automaticamente essas pessoas não têm a consciência de fazer alongamentos específicos para essas áreas e nem mesmo trabalhar na proporção na cadeia posterior. Então nós temos aqui uma alteração fisiológica das curvaturas lombares devido à hipersolicitação dessas musculaturas.
automaticamente o que faz a retificação dessa coluna é a gente trabalhar os posteriores de coxa, os isquiotibiais e os músculos que rodam a pelve, ou seja, os glúteos também fazem parte aqui dessa rotação da pelve em neutro, certo? Automaticamente vocês podem ver aqui também a curvatura lombar, ela se retificou voltando fisiologicamente à sua curvatura. Então, mostrando para vocês aí, de novo, a pelve alterada, chamada de anteversão pelve, e uma hipelordose lombar. Onde eu estou passando o mouse, é a hipelordose lombar, e aqui é a anteversão pélvica. E como vocês podem ver, para a retificação dessa coluna, devemos trabalhar os músculos posteriores de coxa, os músculos do dorso, daqui da parte inferior, tanto da parte do quadril, quanto da parte aqui dos isquiotibiais. Então, dando prosseguimento de novo, elucidando aí de novo para vocês, a gente tem aqui automaticamente, para que nós tenhamos a trazer todo o conjunto dessa estrutura aqui em neutro, complementando também as forças aqui dos paravertebrais. Então, nós devemos também fazer exercícios de reforço para o nosso dorso todo, os paravertebrais, os músculos que passam aqui atrás do quadril e os isquiotibiais, a fim de trazer o quadril em neutro, a fim de trazer a lordose normal fisiológica do corpo humano. Dando um prosseguimento, nós temos aqui na parte frontal, que é interessante agora que tem os dois lados, que caso nós não tenhamos sinergicamente força simétrica entre os dois músculos, entre o esquerdo e o direito, automaticamente nós vamos ter uma escoliose. Então, se a gente tem mais força do lado esquerdo de uma estrutura do ilho psoas, a gente vai fazer com que esse músculo puxe lateralmente para a esquerda essa coluna vertebral lombar, que passa a desempenhar aí um papel fisiológico alterado, chamado de escoliose lombar, e automaticamente, quando a gente tem essa musculatura aqui encurtada, esse quadril ele vai também se alterar, ele vai se desnivelar, a gente chama de desnivelamento pélvico, só para vocês entenderem aí o raciocínio, tá? Então, é muito importante a escolha dos exercícios para essas pessoas que já são lordóticas, já têm anteversão pélvica, já têm o joelho recurvado. Mostrei a influência dos exercícios que podem piorar essa situação e mostrei também como fazer para tirar essas alterações fisiológicas aí automaticamente através de exercícios. Correto? Então, fico por aqui. Espero que tenham gostado dessa videoaula e até a próxima, pessoal.